Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 3 do livro de Mateus, o Messias chegou. Estamos vendo o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. O propósito do livro de Mateus foi demonstrar pela vida e pela obra de Jesus que ele é o Messias esperado, o Messias desejado, e assim evangelizar o ser humano em suas aldeias, povoados, vilas, povos, nações. Também propósito de Mateus de inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus ao apresentar Jesus como tão esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento do plano de redenção de Deus. Nós podemos notar que é distintivo em Mateus o fato dele ter estruturado o seu ensino em 5 sermões principais: ética, discipulado e missão, o reino do céu, a igreja e o sermão escatológico. Essa estrutura em si foi padronizada de acordo com 5 livros de Moisés, de modo a apresentar Jesus como profeta, como aquele Moisés de Deuteronômio 18:18, que era ainda maior do que o próprio Moisés. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Estaremos juntos vendo cada um dos capítulos da Bíblia. Inscreva-se em nosso canal, clica aí no sininho para você fazer acompanhamento diário das nossas postagens que são feitas diariamente. Abra aí então a sua Bíblia no capítulo de número 3 e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. A vinda do reino, capítulo 3. João Batista anunciou que Jesus é aquele que traz o reino do céu. As tentações de Jesus no deserto mostraram que ele era digno do seu papel de Messias. O sermão da montanha de Jesus o exaltou como doador de leis divinamente autorizado para o reino. E esses capítulos 3 a 7 da parte 2 formam a segunda maior parte do Evangelho de Mateus e enfocam a vinda do reino do céu. Esses materiais foram divididos em 2 sessões. Nós veremos a primeira agora, que é a narrativa, o anúncio do reino. Na narrativa, que irá até o capítulo 4, estamos no capítulo 3, veremos o anúncio do reino. Os capítulos 3 e 4 formam essa parte narrada que descreve como João e Jesus anunciaram a vinda do reino. O capítulo começa anunciando o surgimento do profeta João Batista, que pregava no deserto da Judéia e dizia para todos que se arrependessem, porque o reino dos céus estava muito próximo. Essa foi a primeira ordem, tanto de João como de Jesus. O arrependimento não é somente tristeza pelo pecado, mas uma decisiva mudança, um afastamento do pecado e um comprometimento quanto a começar uma vida de obediência. Arrependimento traduz o chamado dos profetas do Antigo Testamento para que Israel se voltasse para Deus e para a verdadeira fidelidade à aliança. O verdadeiro arrependimento traz consigo a tristeza pelo pecado, mas a contrição é indicada por uma palavra grega diferente. Judas, por exemplo, sentiu remorso, 27:3, mas não experimentou o arrependimento. No reino dos céus, o arrependimento era urgente por causa da sua mensagem. Essa mensagem de João introduz o tema do ensino e da obra de Jesus. Os evangelhos de Marcos e Lucas chamam isso de reino de Deus, conforme 4:17 e Marcos 1:15 e Lucas 4:43. O reino, ou melhor, o reinado de Deus, é o que os profetas do Antigo Testamento esperavam. A demonstração de Deus do seu poder salvador para a redenção do seu povo, sua soberania e redenção dos seus cidadãos. A pregação de Jesus de que o reino tinha vindo ou estava próximo significava que o tempo de espera havia terminado e que o próprio rei havia entrado em cena. Com a morte e a ressurreição de Jesus e a difusão do evangelho a todas as nações, as promessas de Deus do Antigo Testamento foram cumpridas para nós, apesar de que ainda esperamos pela sua total realização, que ocorrerá quando Cristo Jesus retornar em seu julgamento. Capítulo 13.
A mensagem anunciada por João Batista era de que esse reino estava próximo. Pode significar tanto estar muito perto, quanto também pode significar já chegou. O termo é apropriado para descrever a vinda do reino, que já havia sido iniciada com a chegada do rei na terra, mas ainda estava apenas parcialmente cumprida, aguardando a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Essa realidade, em outro sentido, ainda está para acontecer, aguardando a tua tão esperada segunda vinda. O reino estava próximo, porque o Senhor estava próximo. João declarou a vinda do Senhor em Isaías 43 e identificou o Senhor como Jesus Cristo. Ele também usava trajes feitos de pelos de camelos e usava um cinto de couro na cintura, e seu alimento era gafanhotos e mel silvestre, ou seja, uma pessoa simples, mas que chamava atenção pelo seu jeito estranho. Até ele vinham muitas pessoas de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, que chegando-se a ele confessavam seus pecados e eram batizados. Os gentios se convertiam ao judaísmo, eram não apenas circuncidados, mas também batizados com o símbolo de que haviam morrido para a antiga vida de gentio e sido purificados das impurezas espirituais. O fato de que João exigia que os judeus fossem batizados significava que os judeus eram espiritualmente tão impuros quanto também os pagãos. Enquanto trabalhava para o Senhor e multidões iam até ele, também fariseus e saduceus foram ao seu encontro, e João não poupou elogio a eles. Chamou-os de raça de víboras e se admirou que alguém tivesse dado a eles aviso para fugirem da ira vindoura que estava muito próxima. O Antigo Testamento prometia a vinda do Senhor em justo julgamento. João não permitiu que líderes supusessem que o copo da ira de Deus fosse somente para os inimigos de Israel ou que eles próprios escapariam. Mais tarde, João sentiu-se confuso porque Deus não iniciou esse julgamento. No capítulo 11, versos 2 a 3. João batizava, mas ele exigia frutos, verso 8. Referem-se à justiça genuína e interior, e não somente obediência exterior. Arrependimento sem alguma mudança perceptível na vida da pessoa não pode ser real. Uma vez que os fariseus viam a si mesmos como sendo os justos dos seus dias, essas palavras de João devem tê-los atingido profundamente. Observe que eles não foram para ser batizados, o que teria demonstrado percepção da sua injustiça e necessidade de arrependimento, mas somente para ver o que João estava fazendo. João os conhecia muito bem e já se antecipava até aos seus próprios pensamentos que arquitetariam sua defesa dizendo que eram justos e teriam por pai a Abraão. Embora o fato de ser judeu inclua privilégios pactuais externos, Romanos 9,45, os verdadeiros filhos de Deus desfrutam dessa posição somente em virtude de um ato de Deus. Deus pode fazer jorrar água pura e mudar os corações de pedra. Ezequiel 36, de 25 a 26. Nenhum judeu, por nascimento, e nenhum cristão, por nascimento, podem esperar serem dispensados do julgamento sem arrependimento e sem fé. Assim como o reino é iminente, também é o julgamento, verso 10. A chegada de um implica a chegada de outro. João ainda não tinha se dado conta de que Jesus havia vindo não para trazer julgamento, mas para passar por ele. João estava, então, aproveitando para explicar a diferença entre ele e o Messias, que batizaria o povo com o Espírito Santo e com fogo. O batismo funciona simbolicamente de várias maneiras. Ele representa o arrependimento, ele representa a crucificação, um compartilhamento na crucificação de Cristo com a morte para a vida antiga, a purificação dos pecados passados, a identificação pactual com a pessoa em cujo nome alguém é batizado, a concessão do Espírito Santo. Essa é a função da nova aliança que equivale à circuncisão. Colossenses 2, de 11 a 12. O batismo de João é diferenciado do batismo cristão, não porque ele foi simbolicamente diferente, mas porque ocorreu num estágio diferente da história da redenção. Depois da ressurreição e da ascensão de Cristo, o verdadeiro batismo acontece como um ato do Espírito Santo. O batismo de João tinha como objetivo o batismo do Espírito. Versos 11, Atos 1:5. O batismo cristão oferece àquele que é batizado a promessa do dom do Espírito.
A purificação com fogo descreve o mais importante batismo de Deus, em contraste com o símbolo da purificação com a água. O fogo do Espírito renova o povo de Deus e consome o ímpio como palha. O testemunho de Jesus como Senhor que veio é ampliado. Como Senhor, Jesus batizou com o Espírito e realizou o último julgamento. Nesse momento, para que se cumprisse as Escrituras, veio Jesus para ser batizado por João Batista. João estava relutante quanto a batizar Jesus porque ele reconhecia que Jesus era o único homem que não precisava de arrependimento, mas para que se fosse feita toda a justiça. Verso 15. Para que essa justiça fosse cumprida, Jesus tinha de ser identificado com o seu povo na eliminação dos seus pecados. Em última análise, o batismo de João apontava para Jesus porque representava uma morte e somente a morte de Jesus numa cruz, o qual Jesus chamou de seu batismo, Lucas 12:50. Poderia verdadeiramente eliminar pecados. A identificação pactual de Jesus conosco envolveu o seu batismo por nós, a sua unção com o Espírito por nossa causa e sua vitória sobre a tentação em nosso favor. Esse incidente mostra que desde o início do seu ministério, mesmo antes do seu batismo, Jesus sabia que ele seria o servo sofredor de Isaías 53, destinado a morrer pelo seu povo. João se assustou e tentou impedir o batismo de Jesus, mas o próprio Senhor alegou que se fizesse daquela forma para que a justiça fosse cumprida. No reino de Deus, a sua regra salvadora é definida pela sua justiça. Jesus ensinou a perfeita justiça que Deus exige e ele assegurou essa mesma justiça aos pecadores. Seu batismo apontou para a sua morte como um resgate por muitos e mostrou a perfeita obediência mediante a qual ele cumpriria toda a justiça. A remissão dos pecados e a veste da justiça são dadas por meio da fé em Jesus. Aqueles que carecem da justiça de Deus, mas estão famintos e sedentos por ela, serão saciados. Jesus convida aqueles que estão sobrecarregados com o fardo da justiça própria a encontrar descanso sabático nele. Está lá em capítulo 11, verso 28, de 2 a 8. Capítulo 21, capítulo 11, versos de 28 e 29. Aqueles que Cristo reconhece como seus são aqueles que entrarão no futuro reino da glória, conforme 7:23. Eles mostrarão a sua relação com ele por meio do fruto das suas justas obras. Mateus fielmente registra os ensinamentos de Jesus como o evangelho fundamental. O desdobramento posterior da revelação por parte de Cristo glorificado tornou mais específica a relação entre a justiça de Deus como dom e o seu justo requerimento, mas claramente ele ensinou a ambos desde o início. João fora convencido pelo Senhor que o batizou. Ao receber o Espírito Santo depois de ser batizado, novamente Jesus representou o seu povo. O testemunho paralelo do céu confirmou a sua identificação como servo do Senhor e ligou isso ao seu reinado messiânico. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Era o Pai confirmando o Filho mediante o Espírito. Jesus passou pela água. A forma da pomba, como sugere bênçãos além do julgamento. Como dissemos, temos aqui João Batista como aquele que apareceu pregando no deserto da Judéia, que sobreviveu a Herodes, que cometeu aqueles assassinatos em Jerusalém com as crianças com menos de 2 anos de idade, na intenção de matar o Messias, que era, ao seu ver, ameaça ao seu reinado. Nada há falando da fuga dele, mas cremos que deve ter sido ajudado divinamente. João fora chamado por Deus para pregar o arrependimento e a chegada do reino de Deus. João Batista era respeitado por todos como profeta, embora nada há mencionado sobre ele na realização de sinais. Anunciava João Batista que o Messias estava por vir e que ele era o cumprimento da palavra profética de Isaías. Estava para ali se revelar entre nós o Messias e o terreno estava já todo preparado. Assim também será na sua volta. Quem tem ouvidos para ouvir e olhos para entender, que entenda. Quanto aos demais, estão todos dormindo o sono da letargia. Quando Jesus apareceu, João, representando a lei, os escritos e os profetas, sendo ao mesmo tempo
o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento, João Batista o reconheceu e testemunhou dele. O Espírito Santo também testemunhou sobre o seu filho ao falar dele. A linhagem messiânica finalmente chegou ao seu destino, o Messias. Mateus 3:1 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, esse é o verso de número 1. E o verso de número 17, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. João nos batizava com água para o arrependimento. O próprio Senhor cumpriu o cerimonial do batismo, embora não necessitasse, para que toda justiça fosse feita. O pecado de todos nós seria recepcionado por ele. Mas é Jesus somente quem nos batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Terminamos o capítulo 3 e amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 4. O capítulo de número 4 terá o título Eu desafio você a largar tudo para seguir a Jesus. Está desafiado. Eu desafio você a largar tudo para seguir a Jesus. Amanhã no capítulo 4. Fique conosco. Inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para fazer acompanhamento das nossas atualizações que são diárias. Todos os dias estamos aqui. A parte escrita, uma vez que é bem extenso a fala, o vídeo, está lá no Jamais Desista para você ver 10, quantas vezes você quiser. Também o vídeo você pode reprisar quantas vezes você quiser. jamaisdesista.com.br. A nossa loja virtual, semeadores.com.br. Nosso programa de rádio Momento Missionário, às 8h30. radio.osemeadores.com. Estamos aí divulgando a palavra, agradecemos você a sua presença. Mais um dia, né? Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.